Boa noite, igreja. Boa noite, povo de Deus. A palavra de Deus é em Salmo 145, 18. O versículo da Bíblia diz assim: perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Nosso objetivo realmente nessa noite é poder louvar ao Senhor, e temos a certeza que Ele está aqui conosco. E Ele está no meio de nós. E nós cremos nessa promessa que Ele vai fazer maravilhas na minha vida, vai fazer maravilhas na sua vida. E nós escolhemos uma canção que diz: perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Que você, aonde está aí na sua casa, junto com a sua família, junto com seu irmão, sua mãe, seu pai, seu amigo que esteja na tua casa com você essa noite, possa realmente sentir o desejo de estar perto do Senhor, louvando, adorando Ele ao teu santo nome. Amém? Que Deus o abençoe essa noite, que Ele possa falar no teu coração.
nesse momento e poder colocar diante de Deus esse momento que estamos vivendo, pedindo a Ele realmente que Ele nos dê cada dia esse desejo de estar servindo o Senhor, porque nós entendemos que é porque é dele e é por Ele que estão feitas todas as coisas, e o Senhor está no controle de tudo. E eu queria nesse momento orar por vocês essa noite e pedir a Deus realmente a direção para que esse momento vá passar, esse momento a gente possa vencer e a vitória certa com o Senhor. Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, porque estamos juntos
Boa noite, estamos aqui mais uma vez para trazer o recado do Senhor ao seu coração. Muito obrigado por participar conosco desse culto online. Você, sua família, todos são bem-vindos. É com alegria que nós estamos aqui na Igreja Batista em Jardim Promeca, na cidade de Várzea Paulista. Nós vamos continuar hoje pregando a série no livro de Ruth. Hoje nós iremos falar o Deus da Provisão 4, é o título da nossa mensagem, e temos um tema hoje. O tema de hoje é o resgate. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e deixe aberta aí em Ruth, no capítulo 4, onde nós iremos trabalhar. Antes de nós lermos, vamos dar uma recapitulada aqui naquilo que nós já falamos. Na primeira mensagem dessa série, no livro de Ruth, nós vimos uma família aqui de 3 casais. Ficaram apenas 2 mulheres, uma sogra e uma nora. Na segunda mensagem, nós vimos Deus suprindo Ruth e Noemi na casa do pão. Na terceira mensagem, vimos um ritual sendo obedecido para que se cumprisse a lei de Israel, dada por Deus a Moisés. Agora nós vamos falar sobre o resgate, ou o resgatador. Eu quero ler ainda no capítulo 3, versículo 18, e o capítulo 4, versículo 1, diz assim, capítulo 3, versículo 18 e capítulo 4, versículo 1, disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. O esforço de Boaz para resolver aquela questão foi de um grande empenho. Ele se esforçou de uma tal maneira. Nós vemos aqui que em seguida ele subiu à porta da cidade. Ele foi logo cedo à porta da cidade para fazer aquilo que ele precisava então fazer. Nós vemos todo esse empenho diante daquilo que ele foi para resolver. O versículo 3, o capítulo 3, versículo 13b, ele faz ali um juramento que ele diz assim: juro pelo nome do Senhor que hoje eu a resgatarei, deite-se aqui até de manhã. Então, nós vamos ver isso daqui a pouco, como que foi esse significado. Hoje mesmo eu a resgatarei. E logo cedo então Boaz estava ali à porta da cidade. A porta da cidade é como se fosse a prefeitura, é como se fosse um lugar onde se fechavam os negócios, e também é como se fosse o fórum. Era ali que se reuniam os homens para fechar vários tipos de negócios, várias transações. Boaz então está sentado ali naquele local, e é interessante que a palavra de Deus diz aqui exatamente quando passava aquele homem. Isso é providência do Senhor, não foi algo assim porque aconteceu, mas uma providência que veio do próprio Deus. Boaz então está ali na porta, sentado, vai passando aquele homem, e Boaz fala: meu amigo, na tradução
da revista atualizada, ele chama aquele homem de fulano: fulano, venha cá, eu preciso falar com você. E Boaz então chama aquele homem e explica a situação, fala do que estava acontecendo, porque ele estava ali à porta da cidade, e convida aquele homem para sentar ali com ele. E aquele homem então, ele vai e fica ali ao lado de Boaz. E versículo 2 ao 4 diz assim: Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. O homem respondeu: eu a resgatarei. Respondeu então o fulano. É interessante que à porta da cidade, aquele local onde se fazia negociações, onde se combinava resgate de terra, resgate de pessoas, e Boaz ele convida então 10 homens, 10 líderes do povo de Israel, 10 juízes. E é interessante que para esse tipo de assunto era o número correspondente, o número exato para julgar aquela causa. Então estavam ali na porta da cidade Boaz, o fulano, eu digo que é um homem sem nome, não aparece o nome dele aqui, porque nem tem significância nenhuma o nome dele, não vai aparecer depois. Então eles estavam à porta da cidade, aqueles 10 homens ali prontos para ouvir, para julgar, para darem também a sua palavra final. Eles correspondiam a 10 anciãos e tudo se segue. E Boaz então, ele coloca para aquele homem a situação e diz a ele: você é o resgatador, você é o primeiro, diga-me, se você quiser resgatar as terras do nosso irmão, do nosso parente Elimeleque, você diga. Se não, depois de você sou eu, diga. Se você não quiser resgatar, eu a resgatarei. E a palavra daquele homem, então, aqui no versículo 6, nós vamos ver que ele não quis resgatar. Ele passou isso então para Boaz. Ele fugiu da responsabilidade e ele falou que ele resgataria, mas quando Boaz, aqui no versículo 5 e o 6, ele coloca uma condição que ele precisava ter para resgatar a terra, ele não quis. Vamos ver como que foi isso? Versículos 5 e 6. Boaz então disse a ele: porém lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita, Ruth estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Olha só o que Boaz deixou por último. Ele deixa isso para que aquele homem talvez ficasse sem ação. Ele disse: mas o negócio da propriedade, de Noemi e de Ruth, a Moabita, quando você resgatar a propriedade, você precisa também casar com a viúva do falecido, para manter o nome dele em herança.
A resposta do homem foi: tô fora, eu não posso fazer isso. E nós vemos aqui, a desculpa dele é que se ele casasse com a viúva do falecido para manter ali a descendência, ele colocaria a própria propriedade dele, aquilo que ele já tinha também em risco. Então nós vemos aqui uma tremenda de uma avareza, nós vemos aqui um coração sem compromisso com a própria lei do seu país, a própria lei de Israel, dada por Deus a Moisés. Então ele não quis, aquele homem não quis, ele passou então a vez para Boaz. Aqui no versículo 7 até o 11a diz assim: antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidas, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e ao povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Eu me emociono quando eu leio algo assim, porque é algo realmente vindo de Deus. Então aquele homem, ele se recusou, o primeiro resgatador, e disse que ele tirou a sandália, tirou aquilo que ele estava calçado para servir de testemunho. Era isso que eles faziam. E é interessante que nós vamos lá para Deuteronômio, no capítulo 25, o versículo 10 diz assim: Deuteronômio 25, 10: e a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado, porque ele não quis cumprir o papel de resgatador, sendo ele o parente mais próximo. E Boaz então anuncia a todos os líderes e ao povo ali presente que ele estava comprando de Noemi toda a propriedade de Elimeleque. É interessante que, se nós olharmos aqui, aí você pode falar assim, nós podemos pensar, então Noemi tinha uma propriedade. Ela tinha, antes dela sair de Judá e morar ali na cidade em Moabe, ela tinha sim, mas quando ela voltou, ela não tinha mais. Só que é interessante, a lei de Israel, que aquela propriedade precisava voltar para ela. Por isso que precisava de haver um resgatador. Aqui em Levítico capítulo 25, versículo 24 e 25 explica isso. Diz assim: em toda a terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Isso é ordem do Senhor. E Boaz, ele entendeu muito bem isso, e ele quis fazer dessa maneira. Então, diante das testemunhas ali, daqueles líderes, e aqui está dizendo, os líderes e todo aquele que estava ali na porta da cidade,
Aqui no versículo 11, na parte A, diz assim: os líderes e todos que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Eu creio que aqueles homens ali, eles admiravam muito Boaz, eles gostavam de Boaz, eles conheciam Boaz, e eu creio que havia ali até uma torcida para que tudo isso aqui desse certo para Boaz. E na realidade isso vinha do Senhor, era o Senhor que queria que acontecesse isso. Então, diante daqueles homens, diante daquelas autoridades, foi batido ali o carimbo daquele homem tirando a sandália e dando, para Boaz. Ali era uma prova de que ele estava renunciando, e dali para frente Boaz então seria o resgatador daquela família, para se cumprir a lei de Israel. Então Boaz, o resgatador, o comprador, o remidor, guarde bem isso, guarde bem essas palavras. No 11b e o 12 diz assim: faça o Senhor, depois que aqueles líderes e os homens bateram ali o carimbo, falaram que eram testemunhas, foi comprovado realmente. Aqueles homens falaram assim: faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém, e com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Todos ali presentes, então, eles fizeram como que uma oração. E é interessante que o que esses homens falaram, e o que o Espírito de Deus colocou no coração daqueles homens, aconteceu com a família de Boaz. Aquilo se cumpriu 100% sobre a descendência de Ruth e de Boaz. E que descendência, aquela descendência abençoada. Agora no versículo 13 até o 17 diz assim: Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Amém. Então, a partir daqui, tudo virou festa. Foi o casamento, o nascimento de um filho, o resgate da terra. Boaz pagou o preço que era devido. Então tudo agora era diferente daqui para frente. E é interessante que houve ali uma comemoração depois que o menino nasceu, e nós vemos aqui que as mulheres ali da vizinhança, elas celebraram. Lembra dessas mulheres? Lembram-se lá do capítulo 1 de Ruth, quando no versículo 19, quando Ruth chegou com Noemi, Ruth nova, Noemi já uma senhora, e ela estava totalmente irreconhecível. Noemi estava totalmente cansada. Eu creio que ela estava maltrapilha. Eu creio que ela estava com fome. Ela estava suja. E as mulheres olharam assim então para Noemi e ficaram conversando umas com as outras: será que é Noemi? Agora aquelas mulheres estavam celebrando
o nascimento do neto de Noemi, do filho de Ruth com Boaz. E o nome daquele menino, o nome daquela criança foi colocado de Obed, aquele que seria então o pai de Jessé, o vô de Davi. O resgate. O Deus de Israel então abriu os corações de Boaz e de seus servos naquele episódio antes, para cuidar de Ruth, para cuidar de Noemi, para suprir as necessidades que elas tiveram, e agora elas estavam ali na família de Boaz. Então, desde a partida de Moabe até a chegada na terra do pão, o Senhor protegeu Ruth e protegeu Noemi, porque era o Senhor que estava escrevendo essa história. Agora elas estavam juntas na casa do pão em Belém, e o povo que Ruth diz que seria o povo dela, o povo que ela disse lá no capítulo 1, no versículo 16, na parte B, que o Deus que seria o Deus dela, isso se cumpriu. O povo de Israel, o Deus de Israel, agora era também o Deus de Ruth, aquele que ela disse assim: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Isso vem do Senhor. Quando o Senhor escreve a história, nenhum homem pode apagar, porque era plano do Senhor. O livro de Ruth começa com 3 funerais, 3 mulheres ficaram viúvas, mas termina com um casamento aprovado pelo Senhor, aprovado pelo Deus de Israel. Há também muita tristeza, despedida, choro, fome, separação, mas em Belém as 2 viúvas encontraram segurança, encontraram alegria e pão e uma família para elas pertencerem. Nem todas as histórias da vida têm esse final feliz, nem todas. Mas para nós, os cristãos, nós sabemos que ainda é Deus que escreve o último capítulo da nossa história, e eu tenho certeza que Ele também é aquele que escreve o último capítulo da sua história. Boaz foi colocado por Deus para ser o resgatador da família de Noemi. Já para nós, Deus enviou um resgatador. Lembra que eu estou sempre comentando aqui nas mensagens que tem um nome que eu não estou falando ainda. Agora eu comecei a falar, não vou falar o nome dele ainda hoje, mas eu quero dizer que esse do qual eu preciso falar é um resgatador. Aquele que veio para resgatar-nos, aquele que veio para resgatar a vida de todo aquele que crê no Deus de Israel. Então, Ele enviou um resgatador para nós, um comprador. Ele nos comprou por um alto preço. O resgatador que Deus nos mandou, nos comprou por um alto preço. Ele é remidor, resgatador. Ele nos comprou, Ele pagou o preço alto para que nós tivéssemos vida. Daqui para frente eu quero apresentá-lo a você, apresentá-lo de uma maneira mais específica, para que você entenda quem é esse resgatador. Eu quero apresentá-lo melhor a você. E eu tenho certeza que você vai entender essa história que Deus colocou aqui no livro de Ruth. Porque Noemi, ela representa o povo de Israel. Ruth representa eu e você, que somos gentios, nós não pertencemos ao povo de Israel. E Boaz, ele é o resgatador.
Nós vamos juntar todas essas peças, e vamos colocar tudo isso aqui para que você possa entender melhor quem é esse resgatador e o que ele espera de você. Você pode não conhecer esse resgatador, mas ele conhece você, ele conhece a mim, ele conhece a nós, mesmo antes de nós termos nascido, ele nos conhece e ele tem um projeto de vida para você e para a sua família, como ele tem para toda a humanidade, para todo aquele que crer nele. Que você esteja conosco para acompanhar a mensagem do próximo domingo, para você entender e para você tomar uma decisão se você quer esse resgatador em sua vida. Que Deus abençoe, que Deus cuide de você durante essa semana, cuide da sua família. Nós temos alguns agradecimentos aqui para fazermos. Tem muitas pessoas nos acompanhando, estando conosco nos cultos, aos domingos à noite, direto aí pelo canal do YouTube. Quero agradecer pelo Josias, que está nos assistindo, a sua esposa, a Meire, e tantas outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fale ao seu coração bem de pertinho, e que você, quando nós voltarmos aos nossos cultos normais, presenciais, que você se faça presente aqui na nossa igreja. Depois nós vamos colocar o endereço aqui no rodapé, para que você saiba o endereço. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos onde você está. Pai de amor, Deus de infinita graça, bondade e misericórdia, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós estávamos perdidos, nós estávamos precisando de um resgatador, assim como Ruth e Noemi precisou de Boaz. Nós, seres humanos, nós que somos pecadores, nós também precisamos de um resgatador, e o Senhor já mandou esse resgatador, e nós te agradecemos, porque muitos já conheceram, muitos já entregaram a sua vida para esse resgatador, o resgatador prometido por ti, ó Pai, e muitos ainda não conseguiram entender. Eu te peço que o Senhor, com o teu Santo Espírito, abra o entendimento para que todos entendam quem é o resgatador. Esse resgatador que um dia o Senhor mandou, que um dia veio aqui e que um dia nos levará para morar com Ele. Que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe a cada família, que o Senhor abençoe esta igreja. Nós colocamos isso diante do Senhor, te oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.
obrigado e boa noite a todos.